Eu gostaria de saber se está alguém pela primeira vez e se está alguém, eu agradecia que colocassem o dedo no ar para eu poder fazer uma apresentação um pouquinho diferente. É a primeira vez. Há alguns irmãos, sim senhora. Então, estamos a ler este livro que é um dos livros psicografados pelo médium brasileiro Chico Xavier, que já não está entre nós, e que compõem uma coleção intitulada A Vida no Mundo Espiritual. É atribuído ao espírito de André Luiz, portanto, o espírito ditou ao nosso Francisco Cândido Xavier. E este romance permite-nos antever o mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física. E o autor, André Luiz, numa narrativa vibrante, transmite-nos as suas observações e descobertas sobre a vida no mundo espiritual. Ele atua como um repórter que registra as suas próprias experiências. Nosso Lar é um clássico da literatura espírita brasileira. É um romance, então, que versa, como dissemos, sobre os primeiros anos do médico André Luiz, que após a sua morte, numa colónia espiritual. Uma colónia espiritual que é uma espécie de uma cidade onde se reúnem os espíritos para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra. O romance levanta questões acerca do sentido do trabalho justo e dignificante e da lei de causa e efeito a que todos os espíritos, segundo o Espiritismo, estaremos submetidos. Há também, como podem verificar, tem aí várias imagens, de um filme que o Nosso Lar também foi realizado. Este filme está disponível no YouTube e relata precisamente a vida de André Luiz, que ele já do outro lado da vida, ao abrir os olhos, ele sabe que não está mais vivo. Embora sinta fome, sede, frio, ele percebe que não pertence mais ao mundo dos encarnados. Ao seu redor, numa planície escura, aquela primeira imagem, numa planície escura, desértica, tenebrosa, marcada por gritos e seres que vivem à sombra. As dúvidas e as dores intensificam-se. Que destino seria esse? André Luiz só consegue sair deste estádio, desta planície escura, só a partir do momento em que ele pede auxílio, em que ele reconhece que há um autor da vida. E esse autor da vida, no fundo, acabou por ser a porta de saída desta situação. E foi socorrido. Portanto, é esta trajetória deste médico que foi bem sucedido na vida material, pelo mundo espiritual, é então a história do filme. O Nosso Lar não é o céu, é um hospital, é uma casa onde se aprende, é uma escola, é uma zona de trânsito. Ali projetamos uma imagem do Nosso Lar, o hospital, e também aquela zona de trânsito que dizemos. O livro tem 50 capítulos. O capítulo de hoje trata de herança e eutanásia. Podíamos dizer o que é herança, o que é eutanásia, todos sabemos. O nosso objetivo é realmente analisar este capítulo. Mas para nos podermos situar no início deste capítulo 30, temos que recuar um pouco ao capítulo 29, ao anterior. E nesse capítulo anterior, que era intitulado A Visão de Francisco, nós colocamos a seguinte questão: que consequências acarretam no mundo espiritual o excessivo apego ao corpo físico? E no capítulo anterior, como dissemos, é explicado que o apego ao corpo físico faz-nos conviver com ele, mesmo depois de enterrado. Enquanto está inteiro, há uma certa aquiescência, um certo consentimento. Mas quando os vermes começam a comê-lo e nota-se o seu definhamento, vem a angústia e o desespero. Foi o que aconteceu ao Francisco, um jovem inconsciente que teve um acidente e desencarnou.
e ficou sem perceber o que é que se tinha acontecido e ficou ali agarrado ao corpo. E então ele dizia, vem o monstro, mas a bondade do Pai é tanta e ninguém fica desamparado que ele foi socorrido. Portanto, as pessoas demasiado ligadas à matéria, e é isso que vamos ver no capítulo 30, quando desencarnam, continuam muito apegadas às coisas materiais e podem ficar presas no ambiente em que viviam, permanecendo nas mesmas casas, nos mesmos locais de trabalho, junto dos parentes, até conseguirem libertar-se dos vínculos que as prendem. Muitas vezes podemos questionar: será que eu vou à casa espírita, mas não vejo melhoras? O que é que eu lá vou fazer? Eu já aprendi? Eu não vejo, eu acho que a minha vida está na mesma. Mas perante esta realidade, nós temos que compreender que, ao virmos à casa espírita, muitos de nós não estamos aqui sozinhos. Nós trazemos muitos dos nossos cobradores ou dos nossos, irmãos que ficaram por qualquer motivo ligados a nós. E eles também precisam de aprender. Eles precisam de se encaminhar para a pátria espiritual, para este lar, para eles poderem aprender também que não devem mais estar ali, porque perdem tempo e fazem perder. E este capítulo 30 vai precisamente versar sobre algo do género. Vamos então ver. Herança e eutanásia. Ainda não voltar a mim da profunda surpresa, diz-nos André Luís, que assistiu ao capítulo 29, não é? À visão de Francisco, quando Salústio se aproximou, informando Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando os gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionómicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que podia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Colocámos estado mental a bold, a evidenciámos, porque este estado mental é aquele que nós explicámos lá atrás, que as pessoas desencarnam, não têm consciência de que já não estão mais na pátria, na Terra, não é? E então acabam por ficar ali agarrados às pessoas, nutrindo ódio, rancor, atrapalhar a vida das pessoas que com eles estão, não é? E então dizíamos, é lamentável, retrucou a jovem, nem ele nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram, sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa convidou-nos a acompanhá-la e, minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, diz André Luís, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e fazemos logo juízos errados, juízos de valor. Ai, credo, é horrível, é assim, é assado. E ficamos logo, precisamente, a fazer juízos errados.
e com essas vibrações inferiores. E são essas vibrações inferiores que todos nós, no nosso dia-a-dia, devemos também fazer, aplicar esta lição a nós mesmos. Como teria chegado, perguntado André Luís, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível o meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando das próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou caridosa ou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava a aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz stentórica. Não posso esquecer aquele infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, pai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se que Hidalberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho, gritou a infeliz, nunca, nunca, é criminoso, sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, pai, a lição de Jesus, que recomenda que nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida permite-nos a paternidade e a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família, na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente pôs-se a chorar convulsivamente. Perdoe, Hidalberto, pai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa, ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. E eles fazem do mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações subtis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. Vamos ter que fazer aqui um pequenino parênteses, porque, sem dúvida nenhuma, esta passagem é importantíssima, porque o nosso pensamento, tudo o que pensamos, o que dizemos, o que fazemos, tudo vai para o universo. E é como o bumerangue, que ele vem ter connosco. Se nós pensamos mal, o mal vem ter connosco. Nós, para estar bem, nós temos que fazer o bem, temos que pensar o bem, ter sempre o bem em nossos corações. Vai ser difícil, sem dúvida, mas estamos aqui, estamos a aprender. E é para isso que aqui estamos, para limar as nossas arestas, para podermos fazer a nossa reforma íntima. É esse o convite de hoje. Vigiai e orai, disse Jesus. Vigiai os pensamentos. O pensamento, então, em vibrações subtis, alcança o alvo por mais distante que esteja. Reparem, está desencarnado e estão os encarnados na Terra. Essas vibrações conseguem, há sintonia. Portanto, tem que haver muito cuidado com aquilo que nós pensamos. E quando as pessoas partem, é lembrá-los com carinho, com saudade, mas com uma saudade saudável. Deixá-los que partam e que fiquem realmente em paz. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento das almas. Mãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Hidalberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimónios materiais que o Senhor ajuntou nas férias da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Imaginem bem aquilo que é possível que aconteça. Há famílias completamente estruturadas, amarguradas, vivem em climas de ódio, de vingança, nada corre bem, tudo está mal. Porquê? Porque, por causa destas situações como esta. Temos muito que pensar. Aqui, diz
A filha: vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Mas eu leguei enorme património à família, atalhou o infeliz, rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, Pai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito, esta reforma íntima que há pouco falávamos. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça ao concurso da Previdência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal género de vida arruinou nossa casa. De balde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mãe se sacrificavam por aumentar a Vires, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando a vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias, e Delberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo à medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Hildeberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado! Cale-se, pai. Tenha compaixão de seu filho. Perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando-se a Lúcio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão Hildeberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçámo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de facto apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais. E para meditarmos ou refletirmos, pensemos em reparar nas nossas deficiências, e reparar nelas auxilia a não julgar o próximo.
predispõe o cultivo da simpatia, sermos simpáticos uns para com os outros, não julgar. Ninguém nasce no planeta para acumular moedas nos cofres ou valor nos bancos. A maior herança é cultivar a tolerância, a humildade, a compreensão. Eu acrescentaria aqui também a caridade, porque fora da caridade não há salvação, segundo nos diz a nossa doutrina. Pensemos também no efeito devastador da eutanásia. Não a pratiquemos nem a, de certa forma, façamos com que as pessoas a cometam, porque é muito grave e são situações muito complicadas depois que vão adquirir. O ódio recíproco, no ponto 4, alimentado pelo pensamento. Então, pensemos o bem, pensemos sempre o melhor das criaturas. Às vezes poderão pensar, faz-me mal, ou... Não, olhemos para o lado bom das pessoas, porque todos nós temos o nosso lado bom. Às vezes as pessoas podem não estar no seu melhor momento. Chico Xavier dá-nos um beijinho a cada um e diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito obrigada pela vossa atenção. Que assim seja.